Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, que já amanheceu repleta de polêmicas e debates por todos os lados, em função de tudo o que está acontecendo com a Venezuela. E sendo um vizinho nosso, evidentemente, algumas situações que acontecem na realidade concreta da Venezuela atingem, reflexamente, algumas situações de interesse aqui do nosso país. E mais do que debates que estão ocorrendo aqui nas redes sociais, esse processo todo está mexendo com a geopolítica no planeta. E algumas perguntas que não estão sendo feitas nesse momento merecem respostas, né? Como, por exemplo, para onde essa história toda irá caminhar? Qual será a configuração daqui para frente? Será que daqui a 3 meses nós estaremos discutindo ainda a Venezuela? Bom, eu vou conversar com vocês em meio a uma situação que eu tenho cobrado sempre aqui no nosso portal, que eu não irei esquecer, como, por exemplo, o comportamento do senhor Paulo Gonet em relação ao inquérito que a Polícia Federal concluiu, que mostrou que nós tivemos no nosso país uma verdadeira orcrim de ladrões de joias. O prazo processual do senhor Paulo Gonet já se esgotou, mas nós estamos com recesso no judiciário. Ele tem mais alguns dias ainda para emitir algum tipo de opinião e nós estaremos aqui cobrando, como cidadãos, que isso tenha um encaminhamento, né? Bom, vou conversar com vocês sobre todas essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, mande seu comentário, a sua opinião é muito importante, dê o seu joinha e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, alguns assuntos aqui nas redes sociais, eles são muito complicados de serem enfrentados. Isso porque a audiência total de todos os nossos canais aqui, né, seja um canal conservador, canal de direita, de esquerda, enfim, um canal de história, geografia, sempre vai encontrar pessoas que têm uma visão já formada sobre determinado ponto de vista, né? O nosso papel principal aqui, enquanto pessoas que se comunicam todos os dias com muitas pessoas, né, é de ter humildade, de entender que as pessoas têm as suas opiniões. E você ter a pretensão de mudar uma opinião de uma pessoa de uma forma exaustiva é uma posição também com muito pouca humildade, né, o que gera muita arrogância. O meu propósito aqui é jogar luzes para melhorar a interpretação, os debates das pessoas, né, de um modo geral, porque tem muita situação que acaba não sendo levada em conta, né? Então, vou começar aqui com esse artigo aqui do Reinaldo Azevedo sobre esse processo na Venezuela. Ele escreveu o seguinte: Maduro e a democracia do inimigo, entre aspas, né, ou fascistas que falam com aves e cães. Bom, o Reinaldo Azevedo, ele parte aqui da ideia que na Venezuela não há democracia. E a partir de não haver democracia, não há nenhum tipo de solução, nenhum tipo de encaminhamento, nenhum tipo de atitude que possa resultar numa solução democrática. Portanto, isso é colocado como um pano de fundo, né? E explicando o que está acontecendo por lá. Mas a pergunta que não quer calar: bom, e daí, Reinaldo? Qual é a solução? O que se pode fazer? E aí a gente chega numa outra questão que foi levantada pelo presidente Lula um tempo atrás, né? E que foi objeto aí dele sofrer um verdadeiro massacre, um verdadeiro bombardeio, quando ele disse que o conceito de democracia é relativo. Gente, e o conceito de democracia, de fato, é relativo. Porque para você, o que é democracia? O que é democracia para um chinês? O que é democracia para um haitiano, para um paquistanês, para um iraniano? Qual é a base que a gente pode colocar como sendo o modelo democrático? O modelo democrático é o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qualquer cidadão, qualquer grupamento político tem igualdade de condições de chegar até o poder. Existe um exercício democrático das forças existentes numa sociedade? Enfim, quando a gente pega aqui esse livro aqui do Samuel Huntington, né, chamado Choque de Civilizações, em dado momento aqui, ele fala da autodeterminação dos povos.
E aí, ele não fala isso no livro, mas eu quero falar para você, porque eu gosto sempre de jogar assim para o nosso microcosmos, para a gente poder interpretar algumas situações do macrocosmos, né? Por exemplo, você tem a sua família, você tem os regramentos na sua casa, você tem as suas regras na sua casa, você tem as suas opiniões dentro da sua casa, você tem os horários na sua casa, a alimentação na sua casa, a religião da tua família. Como é que você se comportaria se de repente seus vizinhos quisessem interferir na sua existência, na sua casa? Quisessem que vocês não professassem mais uma religião, que vocês não rezassem, ou que vocês não se alimentassem em determinada hora, ou não comessem determinada coisa, ou não escutassem determinada música, enfim. Seria um negócio super invasivo, né? O que dizer, por exemplo, de uma família que tem um pai muito conservador, um marido muito conservador, um avô conservador, ou intolerante, preconceituoso. O que se faz? A comunidade pode interferir dentro daquela realidade, te incomodando, ou você tem o dever de respeitar, porque dentro dos limites dessa casa, muitas coisas são permitidas, né? Não são permitidas as coisas absolutamente ilícitas, né? Não pode permitir ou ficar inerte se uma pessoa estiver matando a outra, né? Mas fora isso, todas as situações têm que ser respeitadas. Como um governo brasileiro, um governo de um país, ele deve lidar com grupos étnicos dentro do seu próprio território. Uma nação indígena aqui no nosso país, que tem uma série de hábitos, comportamentos, interpretações, crenças, práticas culturais, práticas alimentares, práticas religiosas, rituais. Então, o Estado diz, olha, vocês estão fazendo um negócio aí que a gente não concorda não, vocês vão ter que mudar essa história aí. Bom, a esse tipo de proibição de interferência, né, o direito internacional chama de limitação à interferência na autodeterminação dos povos. Os povos têm o direito de se autodeterminar. A pergunta que eu faço para todo mundo que está discutindo Venezuela agora, para o Reinaldo Azevedo e para outras pessoas, até meu amigo aqui do Desmascarando, ele também bateu firme nisso hoje, né? Eleição roubada de Maduro coloca Lula em situação difícil. Bom, a questão é o seguinte, o que fazer com esse processo todo? Nós temos o direito, enquanto países, de interferir numa realidade que está acontecendo dentro desse outro país? Qual a solução? É criar um grupamento da ONU para destituir o presidente que lá está, né, dentro desse processo deles lá, para colocar quem no lugar? Para destituir todo o poder judiciário, destituir todas as forças armadas, destituir todo o parlamento, os veículos de comunicação, as igrejas, as universidades, as escolas. Como é que se lida com isso? As milícias que são formadas, as milícias cívico-militares que tem por lá, as associações de moradores, as classes empresariais, os sindicatos, enfim, a internet. Qual é a proposta? Para surgir quem no final dessa história? Quem poderia competir num processo eleitoral? Quem seria impedido de participar desse processo eleitoral? Quais seriam as regras? Então, existe algum formato, uma receita de bolo para chegar, olha, gente, está acontecendo lá, vocês têm um ditador, acaba com tudo isso agora, vocês vão acabar com isso, vão fazer o que eu quero a partir de agora. Seria interessante implementar a democracia dos Estados Unidos na Venezuela, onde uma democracia que tem uma série de defeitos também, possibilita que nem sempre o candidato mais votado seja aquele que irá governar o país. Enfim, qual é a melhor democracia? Da China? A da Índia, que demora 44 dias um processo de votação, é a maior democracia do mundo. Enfim, qual é o processo mais legítimo? Da Arábia Saudita, uma monarquia, um sistema parlamentarista? Existe um regramento perfeito? Então, gente, todas as sociedades terão alguns problemas, né? Aí fica até tinha selecionado para vocês, acabei deixando para o final, né? Esse dilema aqui que o Titãs brincou muito com essa música aqui, né? Eu coloquei acelerado, mas só para colocar aqui essa pitada aqui de leveza no nosso papo, né? Na música do Titãs, o camelo e o dromedário. Há uma questão que há muito tempo me incomoda. Qual será a vantagem de se ter uma ou duas corcovas? Então, meus amigos e minhas amigas, nós estamos diante desse dilema.
O que vai acontecer a partir de agora, embora haja muitos debates por todos os lados, é que o processo vai seguir por onde estava seguindo. A Venezuela continuará a sofrer as sanções econômicas, eles continuarão ali buscando as suas alternativas. Os argumentos que se tem para se manter um modelo político dentro da Venezuela permanecerão, porque quanto mais houver pressão externa, mais o discurso interno de, olha, estamos sendo perseguidos, estamos sendo cercados, estamos sendo sancionados, ele acaba fomentando também, ele acaba vitaminando que cada vez mais o regime abrace situações mais rígidas, né, para dizer o mínimo, né? Bom, e aí o que dizer de todos nós quando a gente vê uma figura como o Milei dizendo isso aqui? Ditador Maduro fora. Os venezuelanos optaram por acabar com uma ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados anunciam uma vitória esmagadora da oposição e o mundo espera que esta reconheça a derrota após anos de socialismo, miséria, decadência e morte. A Argentina não vai reconhecer mais uma fraude e espera que dessa vez as Forças Armadas defendam a democracia e a vontade popular. A liberdade avança na América Latina. Gente, então, quer dizer, um presidente de um país concitando, né, uma rebelião militar para destituir alguém que está no meio de um processo, né? Então, isso vale para o Milei também. Então, daqui a pouco o Maduro vai dizer assim, olha, as forças militares da Argentina têm que destituir esse nazista, esse fascista, esse vigarista, enfim. Então, o processo civilizatório estaria dando muitos passos para trás. Eu vou deixar no nosso espaço aqui essa pergunta para remeter para você que está aqui no nosso portal agora, né? Qual é a solução diante do direito internacional, da autodeterminação dos povos? Quem é que pode interferir na realidade desse povo? Se nós não gostamos, nós também poderíamos não gostar da realidade na Coreia do Norte, ou na Arábia Saudita, ou no Catar, ou na China, ou na Rússia, ou qualquer lugar, né? O que sobra para as nações fazerem? Intervenções para colocar a sua tutela? Agora é o seguinte, né? Uma questão também que eu peguei aqui nesse jornal colombiano aqui, o Caracol, eu procurei o programa, né, do opositor Maduro, porque todo mundo quer derrubar o Maduro, né? Mas para colocar o que no lugar? Colocar alguém progressista, alguém que defenda direitos humanos, alguém que queira de fato tem propostas para a Venezuela para ser uma nação soberana? Aí a gente vê o seguinte, né? Em relação à área econômica, você não encontra muitos pontos ali do opositor ao regime do Maduro lá, né? Mas na questão do meio ambiente, olha só o que tem aqui. O Edmundo Gonzalez, ele pretendia privatizar a indústria petrolífera e o uso de gás e energia limpa. E também promete uma transição do modelo energético. Em seus discursos, enfatiza a proteção do meio ambiente por meio de suas políticas. Mas o ponto é esse, né? O que o opositor de Maduro quer fazer, ou queria fazer, é simplesmente privatizar toda a riqueza energética da Venezuela. E não é pouca coisa, né? É a maior jazida de petróleo do mundo. Então, gente, esse é um pano de fundo que não dá para a gente desprezar em meio a essa história toda, né? Então fica a pergunta. Existe algum modelo democrático ideal? Existe algo que se possa fazer? Não adianta só ficar reclamando. A gente tem que ter a crítica, mas tem que ter uma solução racional, algo que se possa sugerir para que a gente não fique mais com essa situação de estarmos o tempo todo falando, o país antidemocrático tem que mudar, mas tem que mudar para quê? Em qual direção, né? É uma questão aí que fica para o nosso papo de agora e mais tarde a gente volta, tá bom? E o seu Paulo Gonê, a gente não vai esquecer dele não. Gente, mais tarde eu estou aqui de volta. Um grande abraço, tchau.